E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro, Os Arquivos de Sherlock Holmes. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título, Os Arquivos de Sherlock Holmes. Autor, Arthur Conan Doyle. Editora, Martin Claret. Páginas, 281. Os Arquivos de Sherlock Holmes é uma série de 12 contos nos quais o genial detetive, acompanhado de seu fiel amigo Dr. Watson, deslinda os mais intrincados e, por vezes, assustadores mistérios. De inteligência fria e precisa, porém admiravelmente equilibrada, Sherlock Holmes é, certamente, a máquina de observar e raciocinar mais perfeita que o mundo já conheceu. Pode-se afirmar qualquer coisa sobre seus casos, menos que são triviais. Aqui, resenhamos os 3 melhores casos dessa coletânea. A Pedra Mazarino. Quando a Pedra Mazarino, uma joia que valia 100.000 libras, foi furtada, só restava ao primeiro-ministro em pessoa procurar por Sherlock Holmes para solucionar o caso. Mas quando Watson chegou a Baker Street, encontrou o ajudante de Holmes, Billy, e enormes cortinas nas janelas, além da silhueta do detetive sentado junto à janela. Mas Watson acabou se assustando quando descobriu que a silhueta não era de Holmes, mas de um manequim de cera com a perfeita aparência de Sherlock. O verdadeiro Holmes apareceu e esclareceu que o manequim era para despistar os ladrões da Pedra Mazarino que queriam matá-lo, e estavam à espera de uma oportunidade. Como de costume, Sherlock já tinha os nomes dos ladrões e os convidou para o seu apartamento. Pediu encarecidamente a Watson que se escondesse no quarto com um revólver em punho, caso ocorresse algum incidente. Os ladrões foram confrontados com a mente de Holmes, e quando acreditavam estar sozinhos, Holmes os surpreendeu e recuperou a joia valiosa para ser entregue ao governo. Nesse conto, Watson mostrou o lado cômico do detetive, um senso de humor um tanto estranho. O Soldado Pálido. Esse é um dos pouquíssimos contos narrados em primeira pessoa pelo próprio Sherlock Holmes. Nesse conto, Holmes estava sozinho porque Watson estava em lua de mel com a sua esposa, que ele havia conhecido no primeiro caso dos dois, um estudo em vermelho. O interessante nesse conto é que Holmes não descreveu o processo mental que o levou a solucionar o caso. O Sr. James Dodd procurou Holmes porque seu melhor amigo, Godfrey Ainsworth, que serviu com ele na Guerra dos Boeres, sumiu depois de retornar para a Inglaterra. Mesmo após inúmeras tentativas para achar seu amigo, James Dodd passou a desconfiar que a família de Godfrey estava escondendo algo de suspeito. Mesmo quando se dirigiu à casa da família, James foi muito maltratado e suspeitou que algo muito sério estava acontecendo. Impossibilitado de retornar, ele pediu ajuda a Holmes. Antes mesmo de chegar à casa dos Ainsworth, o detetive já tinha algumas suspeitas. Ao chegar à mansão da família Ainsworth, Holmes logo descobriu que um médico estava passando uma estadia na casa, e sua suspeita se confirmou. O jovem Godfrey estava sofrendo de alguma doença, que estava sendo escondida para não causar escândalo. Pela descrição de James, Sherlock acertou ao dizer que Godfrey estava com lepra, adquirida na África do Sul depois que foi ferido em combate. Mas ao passar por uma avaliação médica especializada, descobriu-se que não era lepra, e Godfrey voltou a ter uma vida normal. Os 3 frontões. Um negro extremamente forte entrou no apartamento de Holmes mandando ficar longe de Harrow sem nenhum motivo aparente. É assim que esse conto começa. Sem saber direito do que se tratava, o detetive logo despachou o gigante e logo recebeu um chamado para se dirigir a Harrow para desvendar um caso peculiar. A Sra. Maberley receberá a visita de um corretor de imóveis que gostaria de comprar sua casa com tudo dentro pelo preço que ela quisesse vender. Holmes logo descobriu que o filho da Sra. Maberley, Douglas, havia morrido recentemente de desgosto por conta de um amor impossível, e enviou suas malas para a mãe antes de morrer. Holmes descobriu também que um perigoso gangster, Barney Stockdale, estava espreitando a casa com a ajuda da empregada da casa, Susan. E quando menos se esperava, a casa foi assaltada e os cômodos revirados, mas para surpresa de Holmes e Watson, só levaram as coisas de Douglas. Juntando peças soltas e relembrando fatos passados da vida de Douglas, Holmes chegou a Isadora Klein, proeminente membro da elite inglesa que, no passado, teve um caso com Douglas, mas que não levou adiante o relacionamento porque o rapaz era pobre.
Mas sem contar a ninguém, Douglas escreveu o seu relacionamento com Isadora em um romance, que contava com as cenas mais picantes da relação, e enviou para a mãe antes de morrer. Isadora então pagou para que Barney roubasse o livro e ela pudesse queimar. Holmes frustrou sua ideia e ainda conseguiu uma viagem ao redor do mundo para a Sra. Maberly. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.